E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tu falou que houve um aumento de 270% nos últimos 3 anos de ações neonazistas e tudo mais. Sim. Hoje em dia, onde você acha que esses caras... qual é a fonte de influência para que haja esse aumento? Discursos de ódio. Nas redes? Nas redes, na mídia normal, entre políticos. Todo discurso que traz uma banalização do nazismo, do Holocausto, todo discurso de separação entre a sociedade, eles e nós, todo discurso que uma parte da população é pior que a outra, que um setor da sociedade é pior que a outra. Sabe, eu, Igor, eu me identifico muito com uma frase do John McCain, esse candidato à presidência dos Estados Unidos, já falecido, senador, num debate, não era um debate, ele estava fazendo a campanha para concorrer contra o Obama em 2008. E uma pessoa pegou o microfone e falou: eu tenho medo desse cara aí, o Barack Obama, que o nome dele no meio é Hussein, ele ofendeu o Obama, falou que ele era um árabe, perigoso, terrorista, enfim, não lembro o que ele falou. E o McCain fez, não senhor, pegou o microfone da mão dele e falou: ele é um homem decente, um político decente, olha, com candidato concorrendo contra ele nas eleições. Ele falou: um candidato decente, um homem decente, que apenas diverge de mim em quase todos os assuntos que estamos conversando aqui sobre o futuro desse país. Mas é uma pessoa que ama o país, é uma pessoa que ama os Estados Unidos e ele rejeitou o discurso racista dele. Então, acho que é isso. Acho que políticos, pessoas que têm influência, jornalistas, acadêmicos precisam, sim, o tempo todo rejeitar esses discursos. Professores nas escolas, porque isso essas pessoas se influenciam por N coisas, né? Você tem hoje em dia acesso à internet. Recentemente teve um rapaz jovem no Sul que postou um vídeo, ele foi processado, fazendo apologia ao nazismo, fez a insinuação com o braço, falou as frases que se falavam na Alemanha em 1933 até o fim da guerra, e ele foi processado. Esse tipo de coisa, ele se retroalimenta entre eles e se alimenta de discursos de influenciadores que dão a eles coragem de continuar fazendo isso. Quando isso não acontecer, como isso não vai acontecer? Com educação, com processos jurídicos, com a criminalização de discursos de ódio contra todas as minorias, não só contra uma minoria específica. A gente está falando aqui, no caso, eu fui convidado por vocês, eu vim, mas a gente está falando que o nazismo perseguiu outras pessoas e não só judeus, mas isso precisa ser feito em todas as instâncias da sociedade, porque é apenas essa conscientização, de que a pessoa entenda que isso é absurdamente errado, além de ser ilegal, e as pessoas vão parar de fazer isso. Ninguém nasce odiando ninguém. Ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da pele, pela sua sexualidade, ou pela sua religião, etnia ou raça. As pessoas aprendem a odiar. O antissemitismo, no caso, ele sempre existiu. Jonathan Sacks, que foi rabino-chefe da Inglaterra, já falecido, foi considerado Lorde pela rainha, ele dizia o seguinte, ele dizia que o antissemitismo, no caso, eu me refiro à judeofobia, né? O ódio aos judeus, porque existem outros povos semitas também, mas o antissemitismo, e aí me referindo ao ódio aos judeus, ele foi montando ao longo da história. Ele começa com ódio aos judeus por causa da sua religião, ele vai mutando e, de repente, ele vira o ódio aos judeus por causa da sua raça ou etnia, e depois ele vira o ódio aos judeus por causa do seu Estado-nação, que é o ódio exacerbado e desproporcional que as pessoas têm ao Estado de Israel, que também é um tipo de antissemitismo. E não estou falando críticas ao Estado, eu estou me referindo à não legitimidade da existência de um país, de um lar nacional, o povo judeu, ou o combate ao movimento nacional judaico. Então, esse tipo de discurso que a gente precisa educar as pessoas. A gente precisa educar as pessoas o que é ok e o que não é ok.
o que é plausível, a discussão no campo das ideias, e o que é o discurso de ódio excludente, radical, que pode sim levar não só ações violentas físicas, mas a um cancelamento coletivo da sociedade, uma parcela da população. Né? A gente, há pouco tempo atrás, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, a homofobia era algo natural, as pessoas falavam disso nas ruas, faziam piadas, e hoje em dia não é normal. Programas de televisão, não preciso citar, tinham piadas que hoje em dia seriam completamente não seriam cabíveis hoje em dia, numa sociedade que a gente tem hoje em dia. E esse tipo de coisa que a gente precisa também introduzir nesses discursos de ódio. O nazismo, ele foi algo completamente a par do que aconteceu na história do mundo, porque se tem notícia, e ele precisa ser estudado para que a gente possa entender o que ele foi e jamais aceitar qualquer normalização com essas ideias, porque isso foi extremamente perigoso. A Alemanha era uma democracia e virou uma ditadura de um dia para a noite, com perseguição a minorias, que causou a morte de 6 milhões de judeus, milhões de outras pessoas, e uma Segunda Guerra Mundial que matou 50 milhões de pessoas e mudou o mundo. E é justamente isso que eu acho que a sociedade... A gente precisa se concentrar e talvez entender que a história é cíclica. E que a gente está agora em 2022, mas em 2222, nenhum de nós vai estar aqui. E a gente precisa deixar um legado educacional, a gente precisa deixar um legado para essas pessoas, para elas entenderem que se a gente deixa de educar, se a gente deixa de lutar contra o totalitarismo, se a gente deixa de lutar contra o racismo, se a gente deixar de lutar contra esses preconceitos, eventualmente vão ter aqueles que vão se levantar e vão fazer isso de novo. Basta uma pessoa motivada e uma população que ache que o que ele está falando é certo. Por isso que precisa o tempo todo criar barreiras, leis, aulas, para que isso seja o tempo todo entendido.